pessoal, tudo bem? Eu sou a Aline, professora plantonista do curso Anglo aqui na cadeira de História, e hoje eu vim discutir com vocês a questão de número 48 do simulado do P3 modelo FUVEST. Bom, primeiro eu vou começar compartilhando minha tela para estudar, analisar com vocês alguns itens, né, desse simulado, dessa questão, aliás. Bom, vamos lá. Bom, indo para a questão em si, né? Nós temos um texto que antecede aí as alternativas e esse texto vai servir aí como base para você analisar alguns aspectos das alternativas, juntando alguns conhecimentos, enfim. Bom, vou começar a leitura do texto só para a gente dar uma entendida no que ele está falando, tá? Então, é um discurso de Vargas, feito no ano de 1943, em que ele fala, né? Cuidemos, portanto, do que é essencial e urgente, vencer a guerra e preparar o país para fortalecer a sua independência política e completar a sua independência econômica. Os problemas internos de estrutura definitiva do Estado, de complementação da ordem institucional, serão resolvidos em tempo com um pronunciamento amplo de todas as forças sociais. Numa situação de emergência como a que atravessamos, com tantos imperativos de segurança a atender, não é possível existir ambiente de serenidade apropriado à livre manifestação da opinião, permitindo realizar obra duradoura e útil. Todos compreendem isso, excetuados, talvez, os impacientes e os saudosistas das agitações estéreis. A liberdade que desfruta o povo brasileiro para viver, prosperar e promover a sua felicidade não é superada por nenhum outro povo atingido pelas dificuldades e provações da guerra. Bom, vamos entender um pouquinho então, né? O Vargas ele está se referindo aqui a um contexto em que o mundo passa por uma segunda guerra, né? Pela Segunda Guerra Mundial, tá? Nesse contexto, o Brasil ele vai se aliar aos países aliados, ou seja, ele vai lutar contra os países do eixo, mais especificamente contra os países nazifascistas, Alemanha, Itália, enfim, tá? Bom, há um grande problema aqui, né? Porque durante esse período há no Brasil a ditadura do Estado Novo, né? Então a gente vai ter aqui o Vargas lutando contra regimes autoritários, mas ele mesmo sendo aí o líder, o representante, o governante de um governo ditador, né? A ditadura do Estado Novo começa lá em 37, certo? Bem, pensando nisso, né, vamos analisar aqui as alternativas. Então, a provocação é a seguinte: o discurso do presidente Getúlio Vargas, no ano de 43, revela uma retórica que busca o quê? Vamos analisar o item A, né? Justificar a política repressiva do Estado Novo como transitória e como fruto do contexto conturbado que o mundo vivia, apesar dos esforços brasileiros de combater regimes autoritários na Europa. Então, ele está, segundo essa alternativa, que me parece correta, justificando a falta de liberdades relacionando essa falta de liberdades a um contexto conturbado na Europa. E aí a gente tem um contraste nisso, porque enquanto ele está conduzindo um governo autoritário, ele luta contra governos autoritários. Ele vai ser criticado por isso, inclusive, tá bom? Bom, vamos para o item B, né? Reafirmar o compromisso democrático de Getúlio Vargas com a população brasileira durante o regime do Estado Novo, protegendo as liberdades de expressão e a realização de eleições. Ora, gente, vamos lá. A gente está falando que o Estado Novo é um regime autoritário de 37 a 45. Então, a gente não pode dizer aqui que ele está reafirmando o compromisso dele com a democracia, enfim, tá? Decretar o fim do autoritarismo e a proclamação das liberdades civis e democráticas no Brasil, apesar do contexto internacional de ascensão dos regimes autoritários, nazifascistas, italianos, enfim. Voltamos àquele ponto, né? A gente não pode dizer que sim, que ele está defendendo as liberdades. Tudo bem? Alinhar o Brasil aos países liberais aliados no esforço da Segunda Guerra Mundial, exaltando as liberdades civis e democráticas. Batemos na mesma tecla. A gente está vivendo um período ditatorial, certo? Não há aqui espaço no Estado Novo para liberdades. Tudo bem? Por fim, o item E. Garantir o apoio brasileiro às potências do eixo. Errado, tá? Ele entra do lado dos aliados, ou seja, ele entra do lado da França, Estados Unidos, Inglaterra, enfim. Entra do lado dos países que estão lutando contra o eixo. Beleza, pessoal?
Bom, então a gente fica mesmo com o item A, né? E o item A, ele fala, né, que o Brasil, apesar de estar, né, sob a tutela de um regime autoritário, perdão, ele luta contra um regime autoritário. Isso acaba sendo contraditório. E o Vargas, ele meio que está se explicando nesse discurso que esse autoritarismo é necessário porque há um momento no país, há um momento no mundo que é um momento de guerra. E que por isso seria justificado, então, um governo autoritário. Bom, pessoal, esse foi o item, né? Espero que tenha ficado claro para vocês, né, todas as alternativas e por que que essa alternativa, a alternativa A, foi a correta, certo? A gente se vê, até mais.